As manhãs de domingo não são mais as mesmas. A partir de agora, a Escola Bíblica Dominical está bem pertinho de você. Acorde. Desperte pra vida. O Seis Talhas já está no ar. Aumente o som do seu rádio, pois o pastor Adson Meira quer ministrar bênçãos para toda a sua família. Programa Seis Talhas. Programa Seis Talhas. O campeão de audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas. Olá, Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, bom dia. Começa agora mais uma edição do Seis Talhas, um programa que tem como finalidade o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Os nossos temas são todos extraídos das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso tema para ser ministrado hoje, a sobrevivência em tempos de crise. A sobrevivência em tempos de crise. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que a paz de Cristo esteja com todo o povo de Deus. Bom dia, Poções, Boa Nova e Planalto. Bom dia! Bom dia, bom dia! Acorde sua família mais cedo e participe de uma escola bíblica abençoadora. Seis Talhas. Seis Talhas. Agora são 8h09, 8h09 na Brasil FM. Olha aí, em virtude aí da maior crise sociopolítico-econômico-financeira de toda a história da nossa nação, onde mais de 11 milhões de brasileiros estão desempregados, entendemos que o setor de educação cristã da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, se viu aí instigado a escolher o tema a ser tratado neste quarto trimestre de 2016, intitulado O Deus de Toda a Provisão, a nos indicar que teremos mais um trimestre temático, onde abordaremos o que se costuma denominar de teologia da provisão, ou doutrina da provisão, o ensino bíblico a respeito do cuidado de Deus para com os seus servos, enquanto eles estão aqui na dimensão terrena, aguardando a glorificação. Pois bem, 8h10, é muito oportuno, É muito oportuno este estudo, pois nestes momentos de escassez e de dificuldades econômico-financeiras, possamos fazer do limão uma limonada, mostrando aí a fragilidade do pensamento materialista, consumista e ganancioso, que em meio aos tempos de fartura, ganhou muitos adeptos com a proliferação dos ensinos da teologia da prosperidade, que tanto mal tem causado a nossa saúde espiritual. Não é isso mesmo? O fato é que o relacionamento do homem com os bens materiais, esse relacionamento tem sido alvo de 3 entendimentos distintos, dos quais apenas um tem base bíblica. O que se costuma denominar das teologias dos 3 P's, ou seja, teologia da prosperidade, teologia da pobreza e a teologia da provisão. Então é conhecido como teologia dos 3 P's, teologia da prosperidade, teologia da pobreza e a teologia da provisão. A teologia da prosperidade é aquela que associa indevidamente, claro, o bem-estar espiritual ao bem-estar material.
com uma falsa mensagem de que o sucesso espiritual tem de ser traduzido em enriquecimento material, algo que não tem qualquer respaldo bíblico. Confunde-se fé com ganância, esquecidos do ensino do Senhor Jesus, de que é excludente o amor de Deus e o amor às riquezas materiais. O próprio Cristo, ele deixou registrado em sua época, e para que chegasse até nós nos dias de hoje, e o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24, deixou registrado o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus da riqueza, o deus do dinheiro. E quantos nos dias atuais estão fazendo isso? Deixando Deus de lado e querendo horas extras e mais horas extras, deixando de congregar para ganhar um pouquinho mais, principalmente nesta crise que o Brasil está passando. Não é isso? A outra teologia é a teologia da pobreza. Por sua vez, é aquela que associa indevidamente também a posse de bens materiais ao pecado. Para os defensores desta teologia, a teologia da pobreza, a pobreza material significa riqueza espiritual. Cria-se uma excludente entre ter bens e ser salvo, algo que também não tem qualquer respaldo bíblico. Pois se bens fosse pecado, se a questão de ter bens fosse pecado, Deus jamais enriqueceria Salomão, né? Jamais enriqueceria Salomão, porque foi o próprio Deus quem deu riquezas a Salomão. Salomão não pediu, Salomão pediu sabedoria, e Deus deu então sabedoria e riqueza. O texto bíblico, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, e os versículos 12, 13 e 14, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, o texto nos diz: farei o que você pediu. Isto é Deus dizendo para Salomão: eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama. Ó, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Palavras do Senhor a Salomão. Além do mais, o Senhor Jesus, ele foi claro ao dizer que, embora as riquezas materiais possam ser um obstáculo, um obstáculo a mais aí para a salvação, não há impossibilidade, não impossibilita essa salvação. Não impossibilita essa salvação. O próprio Cristo nos disse isso. E por fim, depois aí da teologia da prosperidade e teologia da pobreza, por fim temos a teologia da provisão. Esta sim, o verdadeiro ensino bíblico a respeito do tema do nosso relacionamento com os bens materiais, que nos ensina aí que o Senhor sustenta os seus servos, tem o compromisso de lhe dar o que é materialmente necessário para a sua sobrevivência sobre a face da terra, a fim de que possamos aqui glorificar o seu nome diante dos homens e realizar a sua grande e magnífica obra. Então Deus
é o Deus que provê, é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que dá o necessário, o Deus que dá o bastante para a nossa jornada neste mundo. E será esta doutrina, esta teologia, a teologia da provisão, que haveremos de estudar neste quarto trimestre de 2016. Nas lições 1 e 2, que faremos isto neste domingo, hoje e no próximo, nas lições 1 e 2, estudaremos a sobrevivência em tempos de crise e a provisão de Deus em tempos difíceis. Logo após, entraremos aí no único bloco do trimestre em que estudaremos alguns casos bíblicos em que se demonstra a provisão divina, a provisão de Deus, começando por Abraão, passando por Isaac, José, Ruth, a viúva do profeta, Josafá, Esté, Davi, Salomão, e finalizando no último domingo de dezembro com as adversidades sofridas pelo apóstolo Paulo. A capa do trimestre, e você pode conferir na foto que nós postamos no Facebook, tá? Você já pode conferir a capa do trimestre, deste quarto trimestre, nos mostra um campo de trigo, dando ideia de uma colheita abundante, mas ao fundo deste campo vemos uma mão que está a colher algum trigo. O campo de trigo é uma imagem bíblica da fartura, que nos faz lembrar o Salmo 65, um cântico de Davi, em que o rei salmista, ele louva a Deus pelo cuidado divino para com seus servos, para com os seus escolhidos, onde os vales vestidos de trigo são uma demonstração desta provisão de Deus, desta provisão divina. Bom dia, a paz do Senhor, o Sextalhas já está no ar. Acorde, desperte para a vida. O Sextalhas já está no ar. Sextalhas, a escola bíblica dominical bem pertinho de você. Participe de uma escola bíblica abençoadora. Sextalhas. Olha, toda a doutrina da provisão, toda a doutrina da provisão é construída dentro da conjuntura de que o Senhor criou o homem para viver sobre a face da terra. Quando o Senhor expõe seu plano de criar o ser humano, nos diz no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o faria para que dominasse sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ficando evidenciado que o homem deveria viver sobre a terra, sendo o mordomo, sendo o administrador de Deus de toda a criação terrena. Sendo assim, amados ouvintes do programa Sextalhas, o Senhor plantou um jardim no Éden, que ficava na terra, jardim onde Deus criou todas as condições necessárias para que o homem pudesse ter uma vida de plena satisfação sobre este planeta. Eis que fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, sem falar que do Éden saía um rio, tá? Saía um rio para regar o jardim, rio que se dividia e se tornava em 4 braços. 4 braços. Observamos, ouvintes, portanto, que o Senhor nosso Deus, Ele criou de antemão todas as condições necessárias e suficientes para que o homem pudesse sobreviver sobre a face da terra. Todas as condições necessárias, todas as condições suficientes para que esse homem, ele pudesse sobreviver ali no jardim, ele pudesse sobreviver sobre a face da terra. Havia toda árvore agradável à vista, árvore
árvore é agradável à vista? Como assim? Foi criado um ambiente que fazia bem à mente do ser humano. Criavam-se condições psicológicas favoráveis para que o homem tivesse uma sensação de bem-estar, uma saúde mental que se mantivesse animado, que se mantivesse entusiasmado, bem disposto, com tranquilidade e sem qualquer estresse, a fim de que, com moderação e equilíbrio, exercesse uma missão de domínio sobre a criação terrena, tendo plenas possibilidades de executar com excelência o seu trabalho de guarda e modificação do meio ambiente que a ele foi cometido, como vemos em Gênesis do capítulo 2 e o versículo de número 15. Também havia toda árvore boa para comida, ou seja, o Senhor garantiu ao homem, ali no Éden, todo o necessário sustento para a alimentação física do ser humano. Ele garantiu. Não havia como o homem passar fome, tá? Não havia como o homem passar fome, pois Deus já providenciara toda a alimentação necessária no jardim. Deus também plantou no meio do jardim a árvore da vida, a fim de criar condições para que o homem não tivesse qualquer alteração em seu organismo físico e pudesse viver para todo sempre. O acesso à árvore da vida mantinha o homem em uma situação de incorruptibilidade, não se corromper, sem qualquer risco de degradação. Tratava-se de uma providência para se manter em vida, para se perpetuar a comunhão com o Senhor e para se ter o cumprimento da tarefa a ele cometida de administrar a terra. Então Deus providenciou tudo isso. Deus plantou a árvore da ciência do bem e do mal para que houvesse uma condição de obediência, para que o homem mantivesse seu relacionamento com o Senhor, tendo sido criado com o poder de escolha entre obedecer ou não obedecer a Deus, o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Por isso que Deus plantou a árvore da ciência do bem e do mal, tendo sido criado aí com o poder de escolha entre obedecer a Deus ou não. O homem foi submetido a uma condição para usufruir de tudo quanto o Senhor lhe proporcionou. A comunhão com o Senhor dependeria do fato de não comer do fruto daquela árvore. Um fator que manteria ou não as condições amplamente favoráveis que foram criadas para a sua sobrevivência. Por fim, amados ouvintes, o Senhor fez um rio que mantinha a vida tanto para o homem como a vida no jardim. Pois, como todos sabemos, a água ela é indispensável para a manutenção da vida biológica. Tá? Ela é indispensável. Por isso que o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Porque é indispensável a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós teremos um vazio imenso, que nada substitui a essa presença do Espírito Santo de Deus. Porque o vazio que existe dentro do homem é do tamanho de Deus. Então, as drogas não preenchem, o álcool não preenche, o sexo não preenche, nada vai preencher o vazio dentro do homem, porque o vazio é do tamanho de Deus. Então só Deus, através do seu Espírito Santo, ele preenche esse vazio. Então, desde a criação, vemos que o Senhor já havia previsto as necessidades que o ser humano teria para sobreviver sobre a face da terra. Ora, amados ouvintes do Sextárias, sobrevivência é o ato, o efeito de continuar a viver. Sobrevivência é esse ato
de continuar a viver, de continuar a existir. De modo que quando falamos em sobrevivência, falamos em continuidade de vida. Quando falamos em sobrevivência, falamos em persistência em viver. O Senhor não somente criou o homem, tá? Ele não apenas criou o homem, mas também criou condições para que o homem continuasse a existir sobre a face da terra. Deus não apenas dá a vida, mas quer que o homem viva em abundância. Ou seja, tenha uma vida plena, uma vida em todos os segmentos. Não apenas no segmento material, mas também no segmento psíquico, no segmento espiritual. Como vemos aí nos cuidados tomados por Deus ao plantar o jardim no Éden, para ali pôr o homem que havia formado. Então Deus providenciou tudo para a sobrevivência do homem. Nosso tema do programa Sextalhas de hoje é a sobrevivência em tempos de crise. São 8h52. Olha, vistas as condições em que o homem foi criado, onde notamos claramente a provisão divina, contemplamos agora as modificações decorrentes aí da queda da humanidade, quando o homem ele rompeu com aquela condição de obediência que, conforme já foi dito no bloco anterior, mantinha o acesso do ser humano a todos os benefícios, a todas as benesses postas no Éden, para que o homem tivesse uma vida plena, uma vida abundante e satisfeita. Pois bem, com o pecado, o homem primeiramente perdeu o livre acesso que tinha à árvore da vida. O próprio Deus disse que o homem não mais poderia tomar do fruto daquela árvore, inclusive expulsando o casal, tá? Expulsando o casal do jardim e pondo uma guarnição que o impedia de ir até aquela árvore, quando colocou ali os anjos protegendo aquela árvore. Isto mostra claramente, ouvintes, que o ser humano não mais tinha comunhão com o Senhor. E mais do que isto, estava sujeito à corruptibilidade. A corruptibilidade do seu organismo. Devendo assim tornar a terra, voltar para a terra de onde havia sido tomado. Então, apesar de estar ordenado que o homem deveria morrer fisicamente, a partir de então, vez que não tinha mais acesso à árvore da vida, isto não se daria de imediato. Não foi naquele exato momento. Se daria em momento ignorado. Momento ignorado pelo próprio homem, que até então deveria sobreviver. Ou seja, continuar vivendo. E esta vida biológica se daria mediante um trabalho árduo. Um trabalho pesado. Um trabalho que se fazia necessário a partir de então, para que o homem sobrevivesse. O próprio Deus diz que no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Logo aí no versículo 19 do capítulo 3 do livro do Gênesis. Notamos, amados ouvintes, que o homem, ele teria, ele próprio, de batalhar pela sua sobrevivência. O homem teria que trabalhar arduamente pela sua própria sobrevivência, exercendo um trabalho árduo, exercendo um trabalho intenso para poder continuar vivendo. É certo que o trabalho já existia antes do pecado. Esse trabalho já existia antes do pecado. Tá? O trabalho já existia, mas este trabalho agora, depois do pecado, não condicionava a sobrevivência do homem.
e mais, era exercido numa natureza que estava ali agora assolada pelo pecado. Antes do pecado, o homem, ele trabalhava, mas vivia numa natureza que estava em plena harmonia com o ser humano. Depois do pecado, ele iria trabalhar no suor do seu rosto, comeria do suor do seu rosto. Seria um trabalho árduo, um trabalho doloroso, um trabalho intenso para continuar vivendo. E esse trabalho que o homem teria, ele iria conseguir as coisas através de duro suor, de um duro trabalho. Então, nessa queda do homem, a terra foi amaldiçoada. A terra passou a produzir espinhos e cardos, coisa que não produzia antes. Um empecilho, um obstáculo ao próprio esforço humano para sobreviver. O homem estaria trabalhando, mas apareceria então os obstáculos. No entanto, apesar desta mudança substancial de condições, Deus não deixou de cuidar do homem. Em momento algum, Deus desamparou o homem, mesmo sendo ele um pecador, alguém que se rebelou contra o Senhor, alguém que desobedeceu a Deus. O Criador mostrou que continuava a dar condições para que o homem pudesse sobreviver. Primeiramente, se o homem, no suor do seu rosto, deveria comer o seu pão, o certo é que Deus continuou a dar a chuva e o sol, sem o que não seria possível o exercício da atividade agropecuária e escravista, ou seja, o chamado setor primário da economia, de onde surge toda a vida econômica das sociedades humanas. Era necessário ter chuva, era necessário ter o sol, até mesmo para a questão da fotossíntese das plantas. Cristo disse, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, e o versículo de número 45, que o Senhor dá chuva e sol tanto a justos quanto a ímpios, tanto aos justos quanto aos ímpios, tanto a bons quanto a maus, pois seu objetivo não é matar o homem. O objetivo de Deus não é tirar a vida do homem, mas criar a oportunidade para que o homem ele seja restaurado e volte a ter comunhão com o seu Criador, e volte a ter comunhão com Deus. Tanto que foi este o sentido de sua expulsão do Éden, para evitar que em situação de pecado, que eles estavam ali, tivesse acesso à árvore da vida e ficasse numa situação irreversível de perdição, como ocorre com o diabo e seus anjos. O Senhor, ele continua dando as condições, ou seja, as condições indispensáveis para que o ser humano ele possa sobreviver sobre a face da terra. Apesar da pecaminosidade do ser humano, Deus ainda continua dando condições para que o homem venha sobreviver. E tanto isto é verdade, que, por exemplo, quando vemos a produção de alimentos na atualidade, é ela suficiente para alimentar 1,5 vezes a população da terra. A produção de alimentos na atualidade, ela é suficiente para alimentar 1,5 vezes a população existente em toda a terra. Apesar de todas as circunstâncias climáticas adversas, em virtude da degradação cada vez maior do meio ambiente, motivada pela ganância de alguns, o Senhor, o nosso Deus, ele cumpre a sua parte,
Deus dá condições que permitam ao homem ter o suficiente para a alimentação de todos os seres humanos. Mas o pecado é o grande responsável pelo fato de, apesar disto, 7 pessoas morrerem aí de fome a cada minuto no mundo. A cada minuto. Olha, bastaria, no entanto, se ater a dados da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Procure os dados, da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas para perceber que tais cenários não são plausíveis. Já foi demonstrado que a produção global de alimentos excede o crescimento da população. E isso mesmo, a produção global de alimentos excede o crescimento da população. As calorias dos cereais produzidos hoje são suficientes para alimentar de 10 a 12 bilhões de pessoas. Eu estou dizendo em 10 a 12 bilhões de pessoas. Então, por que a fome e a desnutrição persistem em tantas partes do planeta? O problema se deve às desigualdades sociais e econômicas, e não ao nascimento de um suposto excesso de crianças. É a questão toda aí nas desigualdades sociais e econômicas. E cada vez está crescendo mais. Uns têm de mais e outros têm de menos. E como se isto fosse pouco, o Senhor ainda deu ao homem a inteligência. Deus deu ao homem a inteligência com a qual aí o homem produz ciência. Com a inteligência, o homem produz ciência, descobrindo as leis que regem a natureza e o universo. E a partir daí, criando mecanismos e técnicas que aumentam a produtividade e melhoram as condições de vida, gerando ainda mais condições favoráveis para a sobrevivência do homem sobre a face da terra, e fazendo com que ele continue a ter supremacia, ele continue a ter supremacia sobre a natureza, mesmo esta tendo se tornado hostil e não está mais sobre o domínio, o pleno controle do homem, como o Senhor, aliás, deixou claro ao patriarca Jó no capítulo 41, quando fala a respeito da figura do Leviatã, naquele célebre interrogatório em que é demonstrada a pequenez do homem em relação ao seu Criador. Então a natureza não está obedecendo como obedecia ao homem antes do pecado, Pois bem, assim, embora o pecado tenha tomado aí a condição de vida de muitas pessoas e mudado essa condição de vida de muitas pessoas e tornado mais precária do que em relação ao período anterior à queda, o fato é que o Senhor não deixou de dar condições indispensáveis para que o homem pudesse sobreviver, pois o objetivo de Deus não é o de matar o ser humano, não é de matar o homem, pois não tem prazer nenhum nisso. O Senhor, ele nos fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, e por isso gera circunstâncias que tornam possível a vida do homem, não só no aspecto material, mas também no aspecto psíquico, no aspecto espiritual. Pois, por isso mesmo, levantou ao longo da história da humanidade, ele levantou profetas, até se fazer homem na pessoa de Cristo Jesus, a fim de trazer a salvação para os seres humanos. Então isso nos mostra que Deus não tem prazer nenhum em matar o ser humano, Amados, quem quer salvar o homem
quem quer salvar o homem, tem de dar condições para que o homem venha a ter existência material e psíquica, a fim de poder também alcançar a vida espiritual. Então, se o objetivo de Deus é dar a oportunidade ao homem de alcançar uma vida espiritual saudável, Deus então dá ao homem, tá? Dá ao homem condições para que venha a ter uma existência material e psíquica. O homem é que desperdiça isso. E isso é importante observarmos, porque não podemos compreender a provisão divina senão como a criação de condições para que se torne possível a missão salvífica de Cristo Jesus. O Senhor, Ele não tem interesse algum em dar ao ser humano uma vida regalada, que esteja dissociada da salvação e da tarefa cometida ao homem de ser um instrumento da glória de Deus. Jesus, que é o homem perfeito, Jesus, que é o nosso exemplo, ele teve o suficiente para a sua sobrevivência durante o seu ministério público, quando forçosamente teve de deixar de trabalhar como carpinteiro, porque tinha por finalidade glorificar o Pai sobre a terra, consumando a obra que lhe havia sido dada a fazer. E não foi por outro motivo que o Senhor Jesus, ele disse que a sua comida era fazer a vontade daquele que havia enviado a realizar a sua obra, ou seja, fazer a vontade de Deus. A comida do Senhor, ele disse que era fazer o que? A vontade de Deus. Por isso ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma vida regalada, dissociada deste objetivo de glorificação do nome do Senhor, algo a ser produzido pelas obras de fé que venhamos a praticar, não é algo que agrade a Deus. Como deixa claro a história do rico e Lázaro, contada pelo Senhor Jesus, onde o rico teve toda esta opulência material, mas acabou perdido, precisamente porque não soube discernir o sentido daquela prosperidade material que lhe havia sido dada. Tem pessoas que acham que pelo fato de ter uma prosperidade material, de ser rico, de estar esbanjando riqueza, tem aí agora o apoio de Deus. Nem todos. Outros acham que a pobreza, que acham que ser pobre, não ter nada, é que é o correto também. Nem uma coisa, nem outra. Pobreza não é símbolo de que você tem Deus. Riqueza não é símbolo de que você está com Deus. Muitas pessoas são pobres, mas não têm Deus. Outras são pobres e têm Deus. Tem Deus em sua vida. Muitas pessoas são ricas e não possuem a presença de Deus em sua vida. Outras pessoas são ricas e são pessoas com intimidade com Deus. Não podemos medir, como eu falei no primeiro bloco, riqueza ou pobreza com relacionamento com Deus. Salomão, que foi o homem mais rico do seu tempo, no final de seus dias, certamente arrependido dos pecados cometidos, porque Salomão pecou por demais, ele fez questão de escrever o livro de Eclesiastes, na sua velhice, já arrependido.
E ele fez questão de sublinhar em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, e no capítulo 12, versículo 8, que uma vida dissociada de Deus é tão somente vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades. E que o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Logo no versículo 13 do capítulo 12, Deus dá indistintamente a justos e a ímpios, a bons e a maus, as condições para a sua sobrevivência, visando a salvação do ser humano, a obtenção de uma vida eterna, a restauração do status perdido com a queda, com o ingresso do pecado no mundo. No entanto, ao longo do desenrolado plano divino para a redenção do homem, vimos que o Senhor escolheu homens que levassem ao mundo a mensagem da salvação, utilizando dos profetas e depois do Filho, do seu Filho amado, do seu único Filho, do seu unigênito, chamado Jesus Cristo. Jesus, o ungido, que é a máxima revelação divina ao ser humano, já que é o próprio Deus se revelando às suas mais amadas criaturas sobre a face da terra. Portanto, não importa a sua condição financeira, se você é rico, se você é pobre, se você é miseravelmente pobre, se você é excelente em riquezas, mas se não tiver a presença de Cristo, você não terá a vida eterna. Não terá a vida eterna. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: quando a pessoa tem a presença de Cristo na vida, ele tem o suficiente para viver. O suficiente para estar vivendo e aguardando o período da sua glorificação. Isso é o que é o mais importante na vida do ser humano. E Deus, ele promete somente isso: o suficiente para a nossa sobrevivência. Eu vou aqui e já volto. Pois bem, cedo vemos aí Deus abençoando aqueles que resolveram servi-lo, para que eles pudessem executar a tarefa que lhes fora confiada pelo Senhor. Amados, quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Deus, ele chama Abrão em Ur dos Caldeus, logo ali no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abrão em Ur dos Caldeus, para dele fazer surgir a nação de Israel, através da qual o Senhor queria se manifestar a todos os povos, fez questão de mostrar ao povo que cuidaria da sua subsistência, traria condições para que o povo pudesse sobreviver e assim cumprir a sua missão de ser um reino sacerdotal e povo santo, que era justamente o interesse do Senhor. Nas páginas sagradas, vemos como o Senhor Deus, ele deu aos patriarcas peregrinos, Abraão, Isaac, Jacó, ele deu condições materiais para que pudessem sobreviver na terra. Ainda que não tenha o Senhor dado a nenhum dos patriarcas a terra que prometera dar, é importante observar que Deus não deixou que eles faltassem coisa alguma. Pelo contrário, viveram eles com alguma opulência, alguma riqueza, pois o Senhor lhes dava o necessário para não só sobreviver,
mas tem até um certo conforto. Isso, entretanto, não significou que os patriarcas não tenham enfrentado crises. Não. Não significou que os patriarcas, em momentos de dificuldades da sua própria subsistência, ele não tenha ali enfrentado crise. A terra de Canaã era local de secas sazonais, ou seja, de secas estacionais. E não demorou muito, Abraão sofreu uma grande fome na terra de Canaã. O que também ocorreu com Isaac, o que também ocorreu com Jacó. Notamos, portanto, que os patriarcas, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, também passaram por circunstâncias difíceis. Passaram por circunstâncias angustiantes, precisamente porque estavam no mundo. E como disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições. Estas situações decorrem da própria circunstância de que estamos no mundo físico, no mundo amaldiçoado em virtude do pecado, e sob um sistema espiritual mundano que está no maligno. O sistema mundano, esse sistema espiritual mundano está no maligno, e no qual não fomos ainda tirados. Então o mundo jaz no maligno. Essas situações aflitivas são por vezes denominadas de crises. Essas situações. Pastor, e o que é uma crise? Dizem os dicionaristas da língua portuguesa que crise é um termo médico que, segundo antigas concepções, o 7º, o 14º, o 21º ou 28º dia, que na evolução de uma doença constituía um momento decisivo para a cura ou para a morte. Para a cura ou para a morte. Era chamado de crise. É uma situação socioeconômica repleta de problemas. Conjuntura desfavorável à vida material, ao bem-estar da maioria. Segundo os dicionaristas, crise é um momento histórico indefinido de riscos inquietantes. Então a crise aparece como um instante em que há manifestação de um desajuste, em que se percebe um desequilíbrio, uma instabilidade, uma precariedade, onde se percebe a insuficiência e limitação do ser humano para bem conduzir as coisas sobre a face da terra. Então a crise representa um instante em que se tem o risco de destruição ou de novas perspectivas, de uma solução que traga uma nova etapa. Pelo que percebemos na vida dos patriarcas, estes instantes aflitivos foram realmente de perigo e de oportunidade. Na fome que enfrentou, Abraão desceu ao Egito sem consultar a Deus, pondo em risco o plano do Senhor para a sua vida. E precisou Deus intervir para impedir a destruição do casamento do patriarca Abraão, e que o levou à expulsão do Egito. Depois desta intervenção divina, Abraão, que era Abrão na época, reconciliou-se com Deus, reconciliou-se com o Senhor e pôde assim prosseguir a sua jornada vitoriosa. Com Isaac não foi diferente. Diante da crise, o patriarca acatou a ordem divina para não ir ao Egito. E apesar da fome, pôde experimentar um momento singular de prosperidade material na terra de Canaã, que o solidificou naquela terra. Com Jacó, a crise acabou por levá-lo ao Egito, onde o Senhor iniciou a etapa da multiplicação do povo de Israel. Um novo momento no cumprimento da promessa dada a Abraão. Este lado ambivalente da crise nos mostra que a crise, de um lado, mostra o perigo da humanidade
viver sem Deus e sem salvação. As sucessivas crises que o mundo tem vivido e que se estão a intensificar a cada dia, como já predito pelo Senhor Jesus em seu sermão escatológico, ao mencionar ao princípio das dores, logo aí em Mateus 24:8, revelam como é importante que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador para que possam escapar da ira de Deus, que se aproxima aí celeremente, mas também, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para aqueles que estão servindo a Cristo e o estão aguardando, possam exclamar com o Espírito Santo, com alegria, com determinação, e dizer: ora vem Senhor Jesus. Mais uma oportunidade ante o cabal cumprimento das profecias, para que nos santifiquemos mais e mais. Deus, Ele não livra os seus servos das crises. Não. Deus não livra os seus servos das crises, como podemos ver com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Mas em meio às crises, cria oportunidades. Guarde isso em seu coração. Viu, meu ouvinte? Guarde isso em seu coração. Que Deus não nos livra da crise ou das crises, mas em meio às crises cria oportunidades para os seus servos. Através da crise podemos alcançar a cura de tudo aquilo que pode nos impedir de chegar aos céus. A crise é sempre uma oportunidade para os servos do Senhor, uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais do Senhor, de desviarmos nosso foco para as coisas realmente relevantes, que são as coisas de cima. Não podemos ficar presos a este mundo, não nos prendendo a este mundo que nada tem que nos oferecer. O escritor aos Hebreus, logo no capítulo 11, ali, ele nos mostra com clareza, ele nos mostra com intensidade que os patriarcas superaram as crises porque tinham como esperança não a terra de Canaã, onde havia a fome que tantos fazia sofrer, mas sim a pátria celestial, a comunhão com o Senhor, esperança que não será frustrada, pois estarão juntamente conosco na ceia das bodas do Cordeiro. Oh, aleluia! Era esta a esperança dos patriarcas, não a terra de Canaã, mas a Canaã celeste. Para superarmos as crises deste mundo, temos de ter a mesma mentalidade que tinham os patriarcas, ou seja, termos como alvo a pátria celestial, termos como objetivo as coisas de cima, o reino de Deus e a sua justiça, que é a característica do discípulo de Cristo Jesus, segundo o próprio Senhor Jesus deixou claro no Sermão do Monte, o seu sermão doutrinário. Mais do que nós mesmos, Deus sabe que temos necessidades para a nossa sobrevivência física sobre a face da terra, que temos de comer, que temos de beber, que temos de vestir. Mas não é nisto que devemos prender nossos corações, nem pôr como razão de nossa existência. Estamos em crise, sim, amados. Estamos em crise, mas estamos em Cristo Jesus. E ao contrário do que se diz por aí, também podemos estar em crise, mas em Cristo Jesus também. Estar em Cristo é ter a esperança da glória, ter como alvo o trono que Cristo nos prometeu e que se encontra à direita do Pai. É aguardar a cidade que está nos céus, é aguardar a nossa glorificação naquele dia. Estamos no mundo, e este mundo vive em crises cada vez mais frequentes em todos os segmentos da vida. Amados, temos crises políticas, temos crises econômicas, sociais, morais, espirituais, temos crises religiosas e tantas outras. E como estamos no mundo,
também as vivenciamos e as experimentamos, mas ao contrário os que não têm esperança, estas crises não nos impedem de continuar marchando para os céus, marchando para a cidade celestial. Deus também sustenta o seu povo e ainda faz com que as crises sirvam para o propósito de aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar todos quantos servem, bem assim para mostrar o seu poder para aqueles que lhe obedecem. Assim ocorreu com Israel, que ante a escassez ali no deserto, pôde experimentar o poder provedor do Senhor durante 40 anos. E de igual modo, amados, aos seus servos, nos dias odiernos, em pleno século 21, o Senhor deixa bem claro que a obediência, assim como foi no Éden, é um fator que condiciona esse status diferenciado do seu povo em meio às crises. Ninguém está livre da crise, mas a crise sempre nos serve de oportunidade. Todavia, amados ouvintes do Sextalhas, isto somente se dá quando estamos em comunhão com o Senhor, quando lhe somos obedientes. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos diz, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8, e o versículo de número 28, versículo que minha esposa gosta por demais, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O que realmente pertence ao povo de Deus, os que eles são obedientes, sofrerão sim, sofrerão crises, mas essas crises serão oportunidades para que cresçam espiritualmente, para que prossigam o seu crescimento e desenvolvimento até atingirem a estatura completa de Cristo, a condição de varão perfeito. Ser chamado pelo decreto de Deus é ter atendido favoravelmente ao convite da salvação, é ter crido em Cristo e lhe dado crédito, passar a ser instrumento da sua glorificação. Oh, aleluias! Não se trata, como alguns equivocadamente interpretam, de uma predestinação incondicional, mas sim de um atendimento do indivíduo ao chamado do Evangelho, que é para toda criatura. Por isso, amados ouvintes, mesmo aí em situações difíceis, a exemplo do que ocorreu com os patriarcas, possamos estar firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. No chamado Pacto Palestino, ali em Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28, vemos bem como a manutenção do povo de Israel na terra de Canaã dependia de sua obediência à lei de Moisés, e de como, em virtude da infidelidade, o Senhor iria atacar todas as condições de sobrevivência do povo na terra, até retirá-lo de lá. Quando desobedecemos a Deus, a crise passa a perder esta característica unilateral de oportunidade, passando a ser tão somente um perigo para aquele que está a passar por ela, quando desobedecemos ao Senhor. Por isso é preciso a tua obediência a Deus para passar pela crise, mas passar vendo com os olhos espirituais a oportunidade de crescimento espiritual, a oportunidade de crescimento material. Deus tem uma imensa misericórdia, uma imensa graça para derramar sobre aqueles que são obedientes a Ele. Que Deus possa continuar te mostrando com os olhos espirituais que mesmo na crise Ele está contigo. 9h56. Você
que está me ouvindo nesta manhã e que está afastado do Evangelho, é hora de retornar para casa. Feche os olhos. Feche os olhos. Curve sua fronte. É hora de falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela noite que tu tem nos dado. Obrigado pelo programa Seis Talhas, pela vida de cada um dos nossos ouvintes, por aqueles que interagiram conosco. Deus, que através do teu Espírito Santo tu possa visitar aqueles que estão acamados. Tu possa visitar, Senhor, aqueles que estão abatidos, tristes, magoados, com sua alma ferida. Que nesta manhã o teu Espírito Santo possa, Senhor, estar dando a cura, Senhor. A cura à alma desta pessoa que está orando comigo. Visite, Senhor. Visite aqueles que estão com a despensa vazia. E que tu possa encher nesta manhã, Senhor. E dar a esperança, Senhor, para que essa pessoa saiba que ao meio-dia a sua mesa estará farta. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu já te agradeço nesta manhã. Amém e amém. Chegamos ao término de mais um programa Seis Talhas. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Acabamos de apresentar Seis Talhas. Até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.